Queridos, quando a palavra de Deus fala de árvore, a Bíblia diz que nós somos árvore do Senhor, sim ou não? É por isso que a palavra de Deus está aqui dizendo assim, ó, que a árvore boa não dá frutos ruins. Tem como alguém que é uma pessoa boa, um ser humano bacana, nem que ele queira ser ruim com alguém, ele não consegue, sabia? Irmãos, quando a gente já foi transformado por Deus, pode as pessoas fazerem ruindade com a gente do jeito que quiser, irmãos. A gente pode até às vezes sentir vontade de dizer assim, eu vou ser ruim com essa criatura. Mas aí a gente não dá mais conta, sabia, irmãos? Que a gente não dá conta. Hoje a Zoraide me fez sorrir lá na loja de um fato que aconteceu lá na loja dela. Eu achei tão interessante, né? Louva a Deus pela vida da minha irmã. Ela disse que tem um irmãozinho lá na galeria que disse que persegue ela, que é uma beleza. E ela disse que chegou uns clientes lá pedindo para comprar uma mercadoria, umas peças maiores. Aí ela não tinha, ela disse assim, mas o irmão tem. Aí disse que aquela vozinha veio e disse assim, disse, mas não leva para ele não, porque ele é ruim contigo, né? Aquela vozinha do diabo, né? Aí disse que depois veio aquela outra voz, a voz aquela, né? Que clama assim, vai, porque tu acha que eu agiria desse jeito? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aí disse, mas que depressa. Olha aqui, irmão, trouxe umas clientinhas para o Senhor. Porque é isso que Deus espera de nós, sabia, queridos? Deus espera de nós, irmãos, é que nós não tenhamos atitude, não pague as pessoas com a mesma moeda. O que Deus espera de mim e de você, que nós que já tivemos um encontro com Deus, é que por mais que nós venhamos ser maltratados, por mais que nós venhamos ser caluniados, por mais que nós venhamos ser afrontados, por mais que nós venhamos sabendo que fulano meteu a lei, irmãos, quantas vezes eu não fico sabendo de pessoas que eu nunca fiz nada, mas me odeia, simplesmente me odeia. Sabe por quê? Porque eu sou de Cristo, porque eu tenho a marca da promessa, porque eu sou templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus mora dentro de mim, e você que tem o Espírito Santo de Deus morando dentro de você, as pessoas que não estão no mesmo sentido vão te odiar. As pessoas vão odiar até quando a gente traz uma palavra aqui, irmãos. As pessoas pensam logo que a gente está jogando piada neles. Lá e vem aquela lá que só sabe no mundo trazer palavra de exortação. Irmão, que culpa a gente tem? Se a gente nem planeja nada, e eu, tadinha, que eu estava ali no meu cantinho torcendo, Espírito Santo abençoa que o pastor, dá uma palavra para o pastor, Espírito Santo, em nome de Jesus, para ele me chamar para mim lá na frente, porque eu vim aqui me tremendo, irmão, sabe por quê? É o peso da palavra. Tem mais de 10 anos que o Senhor me levantou para pregar a palavra, mas toda vez é do mesmo jeito, irmão, sabe por quê? Porque isso aqui é uma responsabilidade muito grande. E aí as pessoas, quando a gente recebe a oportunidade, há pessoas que acham que a gente vem cá para jogar piada porque ficou sabe. Não, irmãos. Já passamos essa fase. Nós não estamos mais nessa fase de meninos, não. Quando nós éramos meninos, nós falávamos como meninos. Nós agíamos como meninos. Nós nos comportávamos como meninos. Mas hoje que nós já somos adultos, que nós já comemos do tano grosso, nós já comemos chamari, nós não temos mais maturidade para essas besteiras, não, irmão. Nós já somos adultos, nós temos maturidade o suficiente para saber que alguém falou mal de você, que isso não te detesta, e você botar o joelho no chão e dizer, Deus, tem misericórdia do meu irmão, meu pai, porque se ele morrer desse jeito, ele não vai subir, porque lá no céu não entra pecado, lá no céu não vai entrar pessoa com o coração cheio de mal, lá no céu não vai entrar pessoa com o coração ruim, desejando mal para os outros, meu pai. É verdade, Deus. Poxa. Isso é maturidade, irmão. É maturidade. Mas as pessoas não querem amadurecer, irmãos. Porque amadurecer dói. Crescer dói, queridos. Dói. Porque é muito fácil. Você tá ali, gosta de alguém, trata bem.
missionária Eva que vai pregar, se levantou e foi embora. O que eu posso fazer por uma pessoa dessa? Orar por ela, minha gente. Está doente? Está enferma? Um ser humano dessa maneira está enfermo. Porque eu não sei nada não, irmãos. Se não fosse a graça de Deus, se não fosse a misericórdia de Deus na minha vida, irmão, nem aqui eu estava. Porque quantas vezes o diabo tentou me matar, Pedro andando na contramão nas ruas de Goiânia, parecendo uma desequilibrada, dirigindo o carro, Pedro achando que era melhor motorista. E Jesus foi lá e me resgatou. Você não está aqui porque você quis estar aqui nessa noite, não. Você está aqui porque o Senhor disse que Ele nos escolheu. Aleluia, Deus. Ele disse: não foi vós que me escolheste, mas fui eu que escolhi a vós. Deus. Você sabe o que é isso? Que privilégio é esse? De você estar lá no mundão, lá no tum. Eu amava a batuque. Meu irmão, o que é isso? Se eu disser que eu não amava um batuque de lata, eu gostava demais de um tal do carnaval. Eu gostava demais de uma batucada, irmãos. Mas o Espírito Santo de Deus foi lá e me achou. Foi Ele que foi lá e me arrancou das trevas. Foi Ele que foi lá e te arrancou das trevas. Não foi porque você quis sair de lá, não. Porque lá é bom. Quem disser que o pecado é ruim, é mentiroso, é hipócrita. O pecado é bom, mas não te leva para o reino de Deus. O pecado parece bom, mas no final, irmãos, só traz tragédia. Jesus é bom demais, irmãos. E nós temos que aprender a amar os nossos irmãos com as indiferenças deles. Ele diz: a árvore boa não dá fruto mau. E a árvore que não... Olha, ó. A árvore boa não dá frutos ruins. Assim como a árvore que não presta não dá frutos bons, irmãos. Vocês já perceberam aquelas pessoas que se esforçam para ser bom? Se esforçam para fazer o bem? Mas, irmãos, ninguém consegue fazer teatro por muito tempo, sim ou não? É verdade. É verdade? As pessoas às vezes começam a congregar com a gente, e quando a gente começa a congregar, nossa, pessoal, gente boa demais. E aí a pessoa se esforça para ser uma pessoa boa, mas daí a pouco você começa a perceber como é que é a fala da pessoa, o comportamento da pessoa. Aí você começa a perceber que a pessoa não é de confiança para você abrir a boca perto dele, que é uma pessoa que você precisa tomar cuidado no que vai falar, porque às vezes você fala uma coisa, a pessoa distorce aquilo que você fala. Sim ou não? Não consegue, irmão. Ninguém consegue fingir por muito tempo, sim ou não? Ninguém consegue fingir por muito tempo. Não adianta a pessoa querer fingir que é bom. Pouco tempo você descobre a falcatrua da pessoa. Por isso que a Bíblia está dizendo. Eu acho tremendo. Olha o que é que diz aqui o 44. Pois cada árvore é conhecida pelos seus frutos, e ela produz o que ela produz. Não é possível colher, coisa tremenda, figos de abrolhos. Irmãos, ninguém é conhecido. A árvore, ela não é conhecida, não é pelas folhagens. Tem tanta gente que anda bonito dentro da igreja, assim ou não? Aquelas crentes, é lindo demais, né, irmão? Mulher que sabe se vestir bem. Eu sei admirar, viu? Bem vestida, bem arrumada, bem adornada. Mas a Bíblia diz que não pelas folhagens. Que a árvore é conhecida. Aleluia. Porque uma certa feita o Senhor Jesus disse que teve fome, né? Aleluia. E ele avistou uma figueira e ela era muito frondosa, muito bonita. Mas quando ele chegou lá, que ele procurou, cadê? Não tinha fruto. Só tinha folhas. E às vezes o Senhor tem procurado crentes muito bonitos, bem arrumados, que anda bem palitosado, sai lambendo os pés. É lindo, irmãos. E ele não tem encontrado frutos. Ele não tem encontrado frutos. Sabe por quê? Porque tem muita gente misturando, confundindo talento, dom com frutos. E os dons, a Bíblia diz que eles são distribuídos gratuitamente. Aleluia. E são sem arrependimento. Aleluia. Agora os frutos, para a gente conquistar o fruto do amor, do perdão, Aleluia. da humildade, Aleluia. da mansidão,
da temperança, do domínio próprio. Esses nós temos que pagar o preço, nós temos que descer. Nós temos que descer na presença do Senhor para nós conquistar essas coisas. Ontem eu escutei uma crente lá dentro da galeria dizendo assim: eita! Que quando eu fico com raiva, quando eu penso que não, eu já subi mas da manga. Chega, meu sangue ferve. Crente, sangue ferve. Sabe por que as pessoas não conseguem calar na hora que sabem que alguém falou mal dele? Porque o sangue ferve. O sangue ferve e a língua fica. Corre lá, vai tomar satisfação. Desse jeito. E aí sabe o que acontece? Faz as besteiras, fala o que não deve, depois tem que ir lá se consertar. Depois tem que pedir perdão e é mais difícil, não é verdade? Não é melhor calar a boca? Não é melhor se trancar dentro de um quarto e ficar nem que seja, se você auto botar de castigo de mão para mediar o dia inteiro dentro do quarto? Dizer, até que eu não saio. Daqui ninguém me tira. Eu não pego nesse telefone para falar nada. Eu não saio da minha casa para me lá tomar satisfação com ninguém. Quando pensa que não, a raiva passa. Aí quando você pensa que não, menino, aquele negócio que eu estava enxergando desse tamanho se tornou tão pequenininho. Sabe por quê, irmãos? É porque Satanás, o adversário das nossas almas, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele veio para matar a nossa fé, para destruir a nossa família, para roubar a nossa comunhão com Cristo, para trazer dissensão entre os irmãos, trazer contenda e trazer confusão. É verdade. Aleluia. E só quem consegue vencer, irmãos, é quem de fato já teve um encontro com Deus. É verdade. Lá no livro de Tiago, a palavra de Deus fala, Tiago 3, que de uma fonte que jorra água doce, irmãos, de maneira nenhuma ela pode jorrar água salgada. É verdade. Irmãos, você vê crente, falando cada palavrão. Não mais escapuliu não, irmão, está tudo lá. Você vê aqueles crentes que por nada quer briga. Ah, mas foi porque fulano me tirou. Foi não, irmãos. Foi porque a briga está lá dentro ainda, gritando para sair. O Chico está lá dentro, gritando para sair para fora a qualquer momento. Irmãos. Eu falo porque eu era assim. Eu era briguenta. Eu era encrenqueira. Eu era caçadeira de conversa. Se falasse um A para mim, eu riscava o ABC todinho para as pessoas. Irmãos, vocês estão diante de uma mulher aqui que Deus virou pelo avesso. Aleluia. Virou pelo avesso. Aleluia. Mas foi fácil? Foi não, irmãos. Tinha dia que eu ficava me tremendo quando eu tinha uma confusão que eu precisava resolver do meu jeito e que eu decidia não me resolver do meu jeito. Eu ficava me tremendo, parecendo que eu tinha bebido 3 dias sem comer. Sabe por quê? Porque tinha uma serpente dentro de mim querendo sair para fora. A serpente da contenda, a serpente da confusão. E eu precisava matar ela. Deus. Aleluia. Mas as pessoas não querem. É mais fácil partir para cima da briga, né? É mais fácil ir lá tomar satisfação. E a Bíblia está dizendo que uma árvore boa, ela não produz frutos maus. Glória a Deus. Quais são os frutos que você tem produzido por onde você está passando? Quando você sai daqui daquela porta para fora, que os pastores não estão te vendo, que tipo de fruto você tem produzido? Glória a Deus. Qual é o fruto que você tem produzido? Será que é fruto que não vai te envergonhar? Ou é frutos que você tem feito, plantado, fruto podre? De contenda, de confusão, de mexerico? Jesus está falando, queridos. Aleluia. Que fruto é que você tem produzido lá fora? Lá no seu trabalho? Aleluia. Porque menino, ser crente dentro da igreja é fácil demais. Ser crente dentro da igreja é fácil demais. Eu quero ver ser crente lá fora. Irmãos, às vezes eu estou lá na loja, quando eu penso que não, aparecem pessoas. Nossa, eu lhe conheço. Conheço de onde, minha filha? A senhora foi pregar em tal lugar da igreja que eu estava. Aí tu já pensou se a pessoa chega lá e me pega com as atitudes erradas? Já pensou? Irmãos, nós estamos sendo observados.
Verdade. Nós estamos sendo vigiados. Aleluia. Às vezes as pessoas saem lá no fim do mundo e vêm para cá. Um tempo desse eu convidei uma criatura para pregar aqui. Foi. E encontrei lá na outra igreja onde eu fui pregar. Deu uma terra lá e eu disse, meu Deus, eu não prego demais. Convidei para pregar. Quando eu vi o cartaz, o pastor disse, não, minha filha. Cancela. Cancela, porque já passou por aqui, nós já temos um histórico. Estava escondidinho lá, não estava? Fora. Escondidinho, irmãos, ou coisa terrível. Eu nunca fiquei tão constrangida para desconvidar. Para desconvidar foi mais difícil, mas eu tive que falar a verdade. Falar, meu irmão, você me perdoa, eu não sei como é que está a tua vida hoje. Não sei, de repente tu já fez um concerto com Deus, mas tu já passou por lá e o histórico que tu deixou não foi bonito, não. Tu me perdoa, mas não vai dar, não. É forte. É terrível, né, irmãos? Ô, irmãos, ou coisa boa a gente ter uma vida limpa, né, diante de Deus. Ou coisa boa a gente ter uma vida limpa diante de Deus, não é? Que aonde a gente vai, irmãos, não pense você que a gente vai passar despercebido. Não passa. Irmãos, eu quero contar um testemunho para vocês que aconteceu hoje. Eu nem contei isso pro meu esposo, porque senão ele ia ficar falando. Irmãos, vocês sabem quando Deus cuida da gente? Quando a gente tem uma vida reta diante de Deus, Deus cuida da gente. Todo dia quando eu saio de casa, meu esposo diz assim, minha filha, na hora que você trancar o carro, eu até acho que ele é antipático. Eu digo, tem dia que eu saio, oh meu Deus, todo dia tem que falar isso? Mas não é, irmãos, é ter cuidado de Deus. Minha filha, quando você descer do carro, vê se o carro trancou os vidros direitinho. Fui embora para 44, deixei o carro estacionado aqui lá. Quando eu chego hoje, irmão, tinha um homem lá. Tomei um susto na hora que eu estava dentro do carro. Você não gosta do seu carro, não? Eu digo, por quê? E nesse exato momento eu estava sendo muito obrigada, Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que o Senhor colocou um anjo aqui dentro desse carro hoje para guardar. Eu tenho certeza que o Senhor deixou um anjo aqui hoje. Enquanto eu estava trabalhando, tinha um anjo guardando esse carro. Eu te agradeço, Espírito Santo, eu não mereço não. Mas muito obrigado, meu pai. Tomei um susto quando o homem chegou. Eu disse, eu passei o dia inteirinho vigiando o seu carro hoje. Posso ouvir um glória a Deus? Eu passei o dia todo vigiando o seu carro hoje. Até meu almoço eu tive que minha esposa fazer uma marmita para me vir bem para aqui para comer, bem aqui para vigiar o seu carro hoje. Porque eu cheguei aqui, tinha um malandro, bem aí, dentro do seu carro, querendo roubar o som do seu carro. Esse homem, ele mora numa casa lá debaixo daquele pé de manga. Esse homem, ele uma vez me ajudou a estacionar o carro lá. De vez em quando ele passa por mim e me cumprimenta. Mas sabe o que é isso, queridos? Isso é cuidado de Deus comigo. Porque o homem em si, ele não é bom. Sabe o que eu entendi? Eu acho ruim todo dia meu esposo repetir a mesma coisa para mim. Mas hoje ele tem razão quando ele falou isso para mim. E o Espírito Santo de Deus botou aquele homem para vigiar meu carro o dia inteiro hoje. E era já uma volta de umas 4h30 da tarde. E Deus foi tão maravilhoso que nem uma gota de chuva não caiu. Porque se tivesse chovido também, ele tinha embaçado o carro, tinha molhado todo. Sabe o que é isso, irmãos? É cuidado de Deus. Mas sabe para quem Deus tem esse xodó? É com quem anda na obediência de Deus. Às vezes a gente pensa que não vale a pena, meus irmãos. A gente viver na obediência de Deus. Às vezes a gente pensa que não vale a pena a gente ser afrontado e a gente calar a boca. Às vezes a gente pensa que não vale a pena quando a gente foge da aparência do mal. Quando a gente tem a oportunidade de fazer algo que desagrada o Senhor e a gente foge daquilo. E às vezes a gente pensa que não vale a pena. Aleluia. Sabe o que Samuel diz lá em livro de 1 Samuel 3,19? Que tudo que Samuel pedia para Deus, Deus fazia. Nenhuma das petições de Samuel caía no chão. Nenhuma das palavras de Samuel caía no chão. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele tinha intimidade com Deus. Porque ele tinha vida de renúncia diante de Deus. Vale a pena a gente fugir do pecado. Vale a pena a gente fugir da aparência do mal. Vale a pena a gente dizer não para esses pratos de Satanás que tem aí. E viver no centro da vontade de Deus. E Deus, irmãos,
Ele tem zelo de mim, tem zelo de você. Ele guarda a minha vida e guarda a tua vida. Deus é fiel, irmãos. Vale a pena cada sacrifício que a gente faz. Cada momento que você abre mão das suas vontades e está vivendo sendo da vontade de Deus. Vale a pena, queridos. Ele diz aqui no 45, a pessoa boa tira do bom depósito as coisas boas. Que depósito é esse, irmão? Do coração. Lá em Provérbios 4, 23 diz sobre tudo que tem que se guardar. Guarda o teu coração. Porque dele prossegue as saídas da vida, irmãos. O nosso coração é o depósito. Se você tem, cultiva o que é bom, é coisa boa que você vai tirar daqui. Aleluia. Missionário, como é que eu faço? Como é que eu faço para me cultivar coisas boas? Alimente-se do que é bom. Alimente-se da palavra de Deus. Alimente-se da oração. Alimente-se da consagração. Aleluia. Alimente-se de fugir da aparência do mal. Deus. Aí na hora que vier qualquer situação, o que você vai conseguir tirar de dentro do seu coração, do bom tesouro, vai ser coisas boas. Ainda que alguém tenha te feito mal, você não vai pagar com a mesma moeda. Sabe por quê? Porque você não tem coisa ruim lá dentro, você tem coisa boa. Por mais que venha aquela vozinha de lá, não faz não porque ele não fez para ti, aí você vai dizer, eu vou fazer. Glória a Deus. Eu costumo dizer sempre, irmãos, tudo que a gente for fazer, analisa se você gostaria que fizesse com você. Aleluia. Tudo que você for fazer para alguém, você vai pensar, será que eu gostaria que fizessem para mim? Será que eu gostaria que fizesse isso assim comigo? Que aí você nunca vai dar uma resposta para ninguém. Você nunca vai ser grosso com ninguém. Você nunca vai deixar de fazer o bem para alguém. Porque você vai pensar que uma hora que você precisar, você vai ter depósito com Deus para alguém fazer para você. Deus. Mas só consegue isso, irmãos, quem tem uma vida de renúncia diante de Deus. Mas o que está alimentando os teus pensamentos? Eu estou lendo um livro da Joyce Meyer que chama A Batalha, o Campo de Batalha na Mente. Irmãos, eu tenho aprendido tanto com aquele livro. O campo de batalha na mente. Nós somos tudo que nós alimentamos o dia inteirinho, sabe, irmãos? Tudo que nós pensa e que nós alimenta, aquilo é o que vai acontecer na nossa vida. Porque o diabo passa o dia todo jogando seta na mente da gente. Na hora que você acorda, o Satanás já vem com a seta. Às vezes você chega, irmãos. Irmãos, o irmão Theo não está aqui não, né? O irmão Theo nesses dias disse para mim, que disse que ele me cumprimentou a colher, disse que eu não falei com ele. Eu digo, eu não te vi, homem de Deus. De lá para cá não virou a tromba comigo. Não, eu vou cumprimentar ele, ele não fala comigo. Irmãos, quantas vezes não acontece isso? Às vezes alguém passa pela gente, a gente é atribulado na carreira, está agitado, a pessoa passa e diz, eu passei por você, você fez de conta que não me viu. Não é, irmão? A gente não tem um raio-x, não. Às vezes a pessoa nem viu. As pessoas andam doentes, irmão, da cabeça. Eu perdoo ele porque a gente já sabe que ele tem problema, né, irmão? Mas isso não é só ele, não, irmão, que tem de pessoas que julgam os outros. Se a pessoa tem falado por maldade, se a pessoa não cumprimentou, às vezes é porque não viu. E as pessoas estão julgando. Por quê? Porque a mentalidade é doente, tem um coração doente, uma mente doente. Que a cabeça está doente, irmãos. Que está alimentando de coisa ruim. Está alimentando do que não presta. Passa o dia todo se alimentando do que não presta e como é que vai ter pensamento bom? Passa o dia todo no pé de uma televisão, o dia todo numa porcaria com o celular. Tem pessoas que até dentro da igreja não larga o celular, não dobra o joelho para orar, porque é ali, ó, no celular. E aí quer ter uma vida boa diante de Deus. Aí quer ter uma vida regada diante de Deus. Se não tira um minuto para dobrar o joelho para orar. Irmãos, mestre não é quem ensina, mestre é quem aprende. Glória a Deus. Eu costumo dizer isso. Eu falei pro Vinícius assim, eu achei tão bonitinho esse pastor, o pastor Frederico. Ele disse que veio para cá com umas agendas. Não estou falando porque estou na sua presença não, pastor. Eu cumprimentei, eu falei pro meu sobrinho, falei,
que eu achei muito bonitinho. O senhor não tem matado os cultos, vem direto para os cultos aqui, vem para cá com a agenda. Tem pessoas que viajam, irmãos, eles não sabem ir para a igreja para ouvir palavra não, porque já sabe demais. Não tem mais paciência para sentar para ouvir um pequenininho a ensinar não, porque acha que já sabe demais. Porque já prega demais. Irmãos, mestre é quem aprende. Quando você está sentado aí, por mais que eu não estou pregando bonito, talvez Deus nem está falando com você. Mas essas palavras que estão saindo dos meus lábios, mesmo na simplicidade, ela nenhuma está saindo de mim mesma. Nenhuma está saindo de mim mesma. Amanhã você vai pensar, poxa, a missionária Eva falou isso e isso, e não é que é verdade? Eu vou começar a vigiar mais. Eu vou calar mais a minha boca. No dia que eu souber que alguém falou mal de mim, eu vou orar por essa pessoa. Eu vou botar um freio na minha língua, porque as pessoas falam com tanta... Eu parei de beber, eu parei de fumar, eu parei de ir pro forró. Mas não para com a língua, irmãos. Não consegue dominar um trocinho desse tamanho. A língua domina ele. Na hora que ele precisa calar a boca, sabe de uma situação aqui, enquanto ele não pega o telefone, ele não liga para outro, e ele não conta a história ainda por cima distorcida, ele não tem sossego. Porque a palavra, às vezes alguém contou a história para mim aqui, se eu for contar para outra, ela já não chega do mesmo jeito. Já chega lá na frente diferente. Irmãos, eu falo uma coisa para vocês, não vai subir, crente fofoqueiro não vai morar no céu. Crente linguarudo não vai subir para o céu. É a Bíblia que está dizendo. É a palavra de Deus que garante. Porque falar mal dos outros, irmão, é a sétima coisa que está lá em Provérbios 16. Provérbios 6, 16 e 17 fala. Que a sétima coisa o Senhor abomina. Deus. Irmãos que semeiam contenda entre os seus irmãos. Pessoas que semeiam contenda entre os seus irmãos. Ele diz que ele abomina. São 6. A 7 ele diz que abomina. Eu já vi pessoas, irmãos, destruir amizades por causa de conversa fiada. Por quê, irmão? Porque não consegue dominar a maldita língua. Não consegue dominar a língua. Não, mas eu prego, eu canto, eu faço, eu aconteço. Nós não vamos ser conhecidos, nós não somos conhecidos lá no céu pelos nossos dons e pelos nossos talentos. Tem muita gente que é conhecido por muita gente por aí, mas não é conhecido lá no céu. É melhor você não ser conhecido por ninguém aqui nessa terra, mas você ser conhecido lá no céu. Glória a Deus. Aleluia. Um dia diz que tinha uns homens querendo expulsar uns demônios no nome de Deus e no nome de Paulo. Lá em Atos dos Apóstolos diz que uma certa feita Paulo pregando, curando, salvando vidas. E diz que um dia uns filhos dos profetas viram Paulo expulsar demônios. E não, que eu vou expulsar também. Diz que eles começaram lá a fazer os rituais querendo expulsar demônios. Em nome do Deus a quem Paulo prega, eu os expulso. Os demônios pulou dali, vem cá. Eu conheço o Deus de Paulo. Eu conheço Paulo. E conheço o Deus de Paulo. Mas vós quem sois? Quem são vocês? Diz que os rapazes levaram uma taca do demônio. Apanharam igual galinha para lá no show. Mas apanharam bonito, irmãos. Sabe por quê? Porque ninguém expulsa demônio na autoridade do nome de Paulo e da unção de ninguém, não. Satanás, ele também nos conhece. Conhece, irmãos. Deus nos conhece e Satanás também nos conhece. Jesus. É por isso que tem muita gente muito preocupada em ser conhecido por aí. Ei, fala para fulano me agendar naquela igreja grande que eu quero ir pregar lá. É conhecido em tantos lugares, mas não é conhecido lá no céu. Naquele dia o Senhor disse que vai dizer: apartai-vos de mim, porque eu não conheço. Não, Senhor, mas eu preguei em teu nome, eu profetizei, expulsei demônios, eu ia nos hospitais. Muitas vidas eram curadas através da oração que eu fazia. Ele disse: nunca conheci vocês. Sabe por quê? Eu estava preocupado com as obras que faziam, mas não estavam preocupados em pagar preço para ser liberto de fato, de verdade. Eu queria que você se colocasse de pé.